Bom dia, Pai do Senhor. Hoje nós vamos ler Oséias 5, o versículo 4, o 6 e o 7, que diz assim: Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles. Agora, o 6. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Até aí. Hoje nós vamos falar sobre esse texto aqui de Oséias, que nessa manhã eu achei um texto assim muito interessante. Primeiro, são pessoas que foram exortadas ao arrependimento. E o primeiro versículo, ele fala que eles teriam que ordenar as ações que eles estavam cometendo e se voltar para Deus. Porque havia neles um espírito da prostituição. Prostituição aqui é aquele que nega o projeto do noivo. É aquele que se contamina. É aquele que deixa de ser fiel ao noivo amado para se prostituir com outro Deus, com outro rei, né? Com outro senhor da sua vida. Então isso é se prostituir nesse sentido, de abandonar a aliança com Jesus, que é o noivo. A Bíblia fala que Jesus é o noivo e que a igreja fiel é a noiva amada do Cordeiro. Então aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi se prostituir, foi negar esse projeto, negar essa aliança que eles tinham com Deus aqui no texto, né, de Oséias, que é Velho Testamento. Então, eles tinham essa aliança com Deus e eles quebraram, eles se prostituíram nisso aí. E a Bíblia fala que por causa disso, as vacas e as ovelhas que eles iam cuidar para poder buscar ao Senhor, eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem ao Senhor, olha bem, mas não acharão, porque ele já se retirou. Porque aquele que perde a aliança, que quebra a aliança com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, quando ele busca, ele já não acha mais, né? E é uma palavra dura, mas a Bíblia fala que quem ler entenda. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala à sua igreja nessa última hora, né? As ovelhas e vacas, elas comem do mesmo pasto, o mesmo capim, mora na mesma fazenda, né? O mesmo dono, mas tem atitudes e pensamentos diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, né? Assim como o trigo e o joio. A diferença é plantado no mesmo lugar, no mesmo campo? Sim, o joio e o trigo. Assim como vacas e ovelhas estão no mesmo campo, na mesma fazenda, no mesmo lugar, mas com atitudes diferentes, assim como o joio e o trigo. O dono, ele os cria da mesma forma, é o mesmo alimento que é dado para um, é dado para outro. A finalidade do dono é a mesma, é que eles cresçam e que eles deem frutos para o alimento, porque eles serão alimento. Mesmo diferentes, os dois, eles podem saciar a fome. É um processo daí de crescimento tanto do joio e do trigo, quanto das vacas e das ovelhas. Há um crescimento, eles nascem e crescem e dão frutos, né? O trigo dá fruto, o joio ele dá fruto, mas o fruto dele não serve para nada. O fruto do joio só serve para disseminar mais joio. Então olhe bem
a seriedade disso. O joio, ele está ali misturado no trigo e quem olha acha que é o mesmo, tem a mesma identificação de quem olha, mas o fruto do joio, ele só serve para aumentar mais joio, né? Trazer mais dificuldades, disseminar, fazer com que outras pessoas também se contaminem, sejam iguais a ele, né? Sem fruto, porque a nossa função, aquilo que o fazendeiro, né? E aquilo que o agricultor quer é que dê frutos, é que seja para alimento, tanto o gado como a ovelha, como o joio, como o trigo, né? Que sejam alimentos. Só que aqui, nesse processo de crescimento, cada um, né, como eu já disse, foi instruído pelo dono, pelo seu dono, da mesma forma. A semente foi lançada, ali o gado, o capim que era dado, tudo que o alimento, né, os minerais que eram dados, eram os mesmos. Só que, colocando aqui mais fácil para a gente entender, aquela fazenda, ela tinha um dono. Assim como o campo ali do joio e do trigo também tinha um dono. Era o fazendeiro, era aquele que levava, que dava a semente para ser plantada. Mas existem os vaqueiros, né, como os agricultores, os trabalhadores, os cooperadores. Eles insistem em mudar, às vezes, a ordem do dono. A ordem do dono da terra, do dono da semente, do dono da ovelha, do dono das vacas, né? Porque a Bíblia fala que Deus criou todos iguais, né? Somos iguais perante o Senhor. Mas insistem em mudar as ordens, mudar a direção, não aceitam a ordem do dono da terra, não aceitam, querem mudar, querem fazer diferente. Vamos trocar o alimento. Esse capim aqui já não está bom, vamos colocar outro, mudar o feno, né, para ser dado às ovelhas. Vamos mudar isso, vamos colocar minerais aqui diferentes, coisas diferentes. Então tentam mudar, trocam até o tipo de sal ali que é dado para o gado. Então eles trocam tudo, trocam o dia pela noite, porque com essa mudança toda, há confusão na mente, né, das pessoas, aqui no caso representando os animais e o joio e o trigo, há uma confusão de mente, porque querem trocar tudo aquilo que já é de Deus, já está dentro de um projeto eterno, de um projeto do Senhor, e acrescenta alimento, compra minerais artificiais, faz algo para mudar até mesmo a semente, o jeito que é lançada a semente. Então, querem mudar toda uma direção, todo um projeto do dono da terra, do dono da fazenda, do dono do campo, daquele que tem autoridade para dar a semente, para dar o alimento, né? Aquilo que vai gerar mais produção. Então, aqui a palavra de Deus fala que o dono ali aguardou em silêncio quando eles vieram trazer os gados e as ovelhas para oferecerem ao Senhor o quê? Se eles estavam já contaminados com outros deuses, eles já tinham se prostituído, já tinham negado o projeto do Senhor, já tinham perdido a aliança do noivo, eles já não tinham mais compromisso com o noivo. Então o dono ali, ele aguardou em silêncio o resultado dessa troca. E o resultado disso tudo, que o dono ali aguardou em silêncio, aqui falando em Oséias 5, o resultado disso tudo, dessa troca, dessa mudança, desse comprometimento com o mundo, com as coisas do mundo, com os deuses aí de fora, o que aconteceu foi que quando o vaqueiro resolveu procurar o dono da terra para colocar tudo em ordem novamente, o que aconteceu? Nasceram disso tudo, dessa nova linhagem aí, desse novo artifício colocado, dessa mão humana aí colocada,
mudando toda a parte genética da planta ou do gado ou da ovelha com alimentos diferentes, o joio penetrando e abrindo espaço para que o joio entre e mude também, comece a disseminar o mal. Nasceram filhos estranhos. Gente, isso é muito sério. A gente não pode perder a aliança, o compromisso com o Senhor. O projeto de Deus, ele está escrito, ele foi determinado na eternidade para nós. Não se muda o projeto de Deus, porque está vindo aí filhos estranhos, filhos que não conhecem mais a palavra, que acham que a palavra é ultrapassada, a palavra é antiga. Tem que se mudar essa palavra, é antiga, já não é mais assim, já não é mais dessa forma. A palavra de Deus não é mais assim. Ah, Jesus é amor. Jesus é amor, mas Deus é juiz. Então nós temos que levar mais a sério a palavra do Senhor. Não seguir aquilo que o mundo dita, mas seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que não venhamos produzir filhos estranhos, porque a nossa semente não é semente de joio, a nossa semente tem que ser semente de trigo, porque é preciso produzir filhos para a glória de Deus e não filhos estranhos. Ovelhas, elas precisam estar debaixo do cajado, da orientação, da direção, no campo do Senhor, alimentando daquilo que é do Senhor, aquilo que é do dono da terra, para que os filhos, aquilo que nós vamos gerar, sejam frutos dignos de arrependimento, sejam frutos gerados para a eternidade. E quando eles resolveram procurar esse dono, o dono da terra, para colocar em ordem novamente aquilo que eles tinham desorganizado, eles tinham aprontado uma desordem com aquela situação, com aquela tentativa de mudanças que eles quiseram fazer. O que aconteceu? O dono da terra já não estava mais lá. Ele tinha se retirado. E eu peço ao Senhor que Deus nos ilumine nesta manhã, para que não venhamos fazer trocas, para que não venhamos nos prostituir com outros deuses, para que quando nós voltarmos, quando nós nos arrependermos, não seja tarde demais, porque o Rei, o dono da terra, ele poderá não estar mais aqui, para que você volte a ofertar a Deus aquilo que você tem de melhor. Porque o melhor alimento é aquele que vem da palavra. O melhor compromisso é aquele que nós fazemos com Deus, com Jesus. E que nós possamos mudar e deixar que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus, com seus ensinos, nos guie, nos governe, nos dê a direção segura. Vamos ser ovelhas, vamos ser trigo malhado no lagar, trigo que dá fruto. As cascas vão ser tiradas, às vezes doídas ao serem tiradas, porque são batidas para que a casca saia e o fruto ele apareça. Então, às vezes é muito difícil, mas vale a pena servir o Senhor. Vale a pena servir o dono da terra, aquele que nos direciona e que nos mostra o melhor caminho. Que Deus nos abençoe. Amém.